Nesse momento eu gostaria de convidar a todos a meditar numa palavra. E nós vamos meditar hoje sobre o tema Não desista de você. Baseado em Atos capítulo 16, a partir do versículo 23, do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer a leitura do texto. Atos capítulo 16, a partir do versículo 23, nós vamos fazer a leitura desse texto e você pode acompanhar em tela. A palavra de Deus diz assim: E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eu vou ler mais uma vez no texto que está em tela. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Você, querido irmão, querido ouvinte da palavra, você que está aí acompanhando esse culto, eu chamo a sua atenção hoje, diante desse texto, eu chamo a sua atenção para a vida de um homem comum, diante desses grandes vultos missionários, que foi Paulo e também Silas, que estava junto dele. Eu conclamo você a olhar comigo para a vida de um homem anônimo, homem cujo foi apresentado para nós apenas a sua profissão. Ele era o carcereiro responsável por aquela prisão onde os missionários haviam sido colocados. Esse homem que, diante de um acontecimento, ele se viu pressionado, ele se desesperou, ele enxergou o futuro pelas lentes escuras do pessimismo, e pensando não haver mais solução, mais jeito, pensando que ele já iria ter que enfrentar o escárnio público, quem sabe a punição pelo seu erro, ele toma uma decisão drástica, e que se não fosse a intervenção divina, através do conselho do apóstolo Paulo, ele teria dado cabo da própria vida. Você leu comigo que aquele carcereiro, ao ver as portas da prisão abertas, logo ele julgou que todos os presos que estavam sob a sua guarda haviam fugido. E antes mesmo dele entender o que havia acontecido, antes mesmo de com calma procurar encarar os fatos e verificar o que estava acontecendo, aquele homem se desesperou. Ele logo lançou mão da sua espada, e ele já ia tirar a sua própria vida, cometendo assim suicídio.
Naquele dia, era para sua casa e a sua família chorar a perda de um homem trabalhador, de um homem responsável, de um homem que estava no cumprimento do seu dever, mas que, como homem comum, sujeito a falhas, não havia resistido àquele dilema, aquele drama. Ele pensou que não haveria mais jeito, mais solução. Ele pensou que o que lhe esperava era a vergonha e a punição. Mas, para a glória de Deus, o apóstolo Paulo exclamou: não te faça tal coisa. Todos nós estamos aqui. E nós terminamos a leitura do texto que nós lemos, no versículo de número 34, que ao invés de luto, ao invés de tristeza, ao invés de lágrimas, a Bíblia diz que e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Eu queria conversar um pouco com você hoje sobre a atitude desse carcereiro, esse homem anônimo, que a leitura do texto em que nós fizemos, nós percebemos que ele era um homem comum, um trabalhador, um funcionário do Estado romano. Ele estava ali imbuído de responsabilidade, ele estava no seu turno de trabalho. Esse homem cumpria ordens, esse homem estava buscando ali o sustento para a sua casa. Mas como qualquer pessoa, ele era um ser humano sujeito a falhas, a erros. E aquele homem naquela noite, talvez vencido pelo cansaço, ele dormiu, ele não viu o que aconteceu. E de repente, quando ele abriu os seus olhos, o cárcere estava aberto, as portas da prisão estavam escancaradas. Ele logo lançou mão da espada, porque ele pensou: o dever de guardar a prisão era meu, o dever de colocar aqui em custódia, em segurança, o dever em vigiar todos esses prisioneiros é meu. Mas olha o que aconteceu: eu dormi e esses prisioneiros fugiram. Esse homem, como disse no início, antes mesmo de procurar entender, compreender o que estava acontecendo, ele deixou ser levado pelo momento, pelos acontecimentos. Ele não teve paciência, ele desistiu de apurar, ele desistiu de lutar, de encarar até mesmo as consequências, de se justificar ou procurar explicar o que estava acontecendo. Esse homem, ele optou pela autodestruição. A sua primeira decisão foi do suicídio, quando ele se viu encurralado pelos problemas. Aquele carcereiro, ele foi tomado pela frustração, pela vergonha, pelo medo da punição. Um homem que ocupava o cargo que ele ocupava, que tinha a responsabilidade que ele tinha, se isso lhe acontecesse, se os presos que estavam ali fugissem, ele pagaria com a sua própria vida, porque era intolerável aquele erro, aquela situação. Eu creio que é extremamente oportuno nós meditarmos na história desse carcereiro essa noite, porque essa história tem sido a de muita gente, meus irmãos. Pessoas comuns, gente que nós conhecemos, gente que convive conosco no dia a dia, gente que nós encontramos no trabalho, na escola, na vizinhança, quem sabe gente que frequenta a mesma igreja que frequentamos. Essas pessoas comuns, que diante das pressões da vida, das dificuldades, dos seus dramas, elas não veem mais saída, elas não veem mais solução, elas se veem envergonhadas, elas se veem frustradas, elas se veem vencidas, e elas logo se precipitam e passam por sua mente essa decisão, a decisão de tirar a própria vida. Eu queria conversar com você hoje sobre isso, sobre a atitude desse homem, a primeira atitude dele de tirar a própria vida, e perguntar: o que pode levar uma pessoa a dar cabo da própria vida? Pessoas com pensamentos suicidas podem ser recuperadas? Seria o suicídio a melhor opção diante da dor, do medo, da vergonha, do desespero? Será mesmo essa a melhor opção? E você que ouve essa palavra, que talvez nunca tenha enfrentado esse drama, essa dificuldade, nós podemos nos perguntar hoje: será que nós podemos ajudar uma pessoa que tem constantemente pensado,
e até falado dessa intenção. A psiquiatria define o suicídio como um ato voluntário e intencional de matar a si mesmo. Suicídio é o assassinato de si mesmo. Suicídio é o último e irreversível estágio da autodestruição. É a violência fatal contra si para pôr fim a uma dor maior do que a vontade de viver. Muitas vezes o suicídio é praticado por alguns como um ato de vingança. A pessoa fere a si mesma, mas o seu objetivo é punir a outrem. Mas o fato é que nós precisamos proclamar essa noite que o suicídio nunca pode ser uma opção legítima, honrosa, e que deve ser tomada como atitude definitiva, porque o suicídio, ele é o naufrágio da esperança. O suicídio é a falência das possibilidades. Ele é o fim da linha terrena e o pior, ele sempre será um ato contrário à vontade de Deus. Existem muitas pessoas que sofreram esse drama na família, perderam amigos queridos. Existem muitas pessoas que têm pensado nessa possibilidade, porque está vendo, enxergando a vida pelas lentes escuras do pessimismo, não vê mais saída. Eu quero te dizer essa noite que você tem um Deus que tudo pode fazer por você. Ele pode tudo mudar, Ele pode tudo transformar. E a sua história não precisa terminar num suicídio, mas ela pode terminar como a história desse carcereiro, uma vida cheia de alegria por ter crido em Deus. Mas eu trago a vocês aqui hoje alguns dados que nos assustam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje no mundo morrem mais pessoas por suicídio do que por homicídio. Nos últimos 45 anos, a taxa de suicídio cresceu 60%. Pasmem vocês, mas hoje o suicídio no mundo é a segunda causa que mata mais jovens e adolescentes. Estima-se que 800 mil pessoas estão morrendo hoje no mundo durante o ano por causa do suicídio. Isso equivale a uma pessoa que se mata a cada 40 segundos. Isso é trágico. Esse problema não é um problema para ser pensado apenas uma vez por ano. Embora a Organização Mundial da Saúde estabeleceu um mês, o setembro, que é denominado Setembro Amarelo, para falar sobre esse assunto, é hora de nós falarmos com mais veemência, pensarmos sobre isso, porque existe uma estatística, uma pesquisa que diz que 50% das pessoas hoje entrevistadas, elas disseram e confessaram que já pensaram em suicídio em uma determinada altura da sua vida. O trágico é que todos esses dados que eu estou trazendo para vocês, das mortes, de jovens que tiram a própria vida, e hoje é a segunda causa também no Brasil que tira mais vida de jovens e adolescentes, o suicídio, é que para cada 10 suicídios que acontece, são pouquíssimos que são registrados. Não são todos por causa da vergonha, por causa do tabu que é esse assunto. Muitas famílias conversam com os médicos, com as autoridades, pedindo que tire do obituário dos seus entes essa causa, para que a vergonha não faça entristecer mais o seu coração, já que eles já estão perdendo de forma drástica os seus entes queridos. Existe um autor chamado Gary Stewart, que afirma que palavras que com frequência são associadas ao suicídio incluem raiva, desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor, depressão, medo, tragédia, mistério, vergonha, vingança, protesto, ressentimento, alívio da dor, busca por soluções, um grito por ajuda, um legado destruído, perguntas não respondidas, sonhos não realizados, erros, desespero, amargura, lágrimas, remorsos. São palavras que constantemente são associadas ao suicídio.
nós devemos estar atentos. Eu li com você aqui a história de um homem, de um carcereiro, que nenhum dos relatos bíblicos, lá em Atos dos Apóstolos, ele era um homem que estava até então ali trabalhando, cumprindo o seu dever, mas que diante de uma situação, ele se desesperou, e ele pensou em dar cabo da própria vida. O suicídio, meus irmãos, ele está presente em todas as classes sociais, ele está presente em todas as faixas etárias, em todas as religiões. Esse é um mal que tem atingido todos os continentes, todos os países, muitos lugares. E essa palavra está sendo direcionada a você essa noite, para que, se porventura algum vento lhe trouxe esse pensamento, essa possibilidade, o Senhor Jesus venha repreender, venha pacificar o seu coração, venha limpar a sua mente de qualquer tipo de pensamento errado, enganoso, que pode levar você à autodestruição. Quando a gente olha para a história, lamentavelmente, a gente vê que o suicídio já foi celebrado, como por exemplo em Roma, o suicídio era visto como um desenlace honroso nos casos em que a pessoa era escarnecida pelo inimigo. Porém, todas essas pessoas que eram enforcadas, eles acabavam sendo privados de sepultura. Na antiga Roma, embora considerasse honroso uma pessoa tirar a própria vida diante de uma situação de pressão, eles acabavam negando à família do suicida os seus bens. Todos os seus bens eram confiscados. Um poeta chamado Tito Lucrécio, ele argumentou certa vez que a morte não era nada, e por isso o suicídio era louvável. Lamentavelmente, a gente vê durante a história filósofos, homens, ensinando e optando por essa prática de autodestruição, como por exemplo os estoicos, que diziam que é lícito morrer, aqui não interessa mais viver. Os epicureus consideravam o suicídio como parte integrante da própria existência. Mas quando nós vamos para os livros que falam sobre esse assunto, um deles, de José de Souza Gama, o que escreve sobre a derrota do suicídio, ele vai dizer que existe pelo menos 5 causas que levam a pessoa a se suicidar. Alguém se suicida querendo atenção, outra querendo vingança, outra querendo fugir, se ver livre de uma situação desagradável. Outras erroneamente pensam que através do suicídio eles irão para um lugar melhor. Outras estão em busca de paz, porque a sua vida está um tormento. Mas o que leva uma pessoa a optar pelo suicídio, a pensar em tirar a própria vida? Segundo esse mesmo autor, existem 2 escolas que vão tentar explicar o fenômeno do suicídio. A primeira escola é chamada escola biológica ou psiquiátrica, e ela vem afirmar e defender que todo suicídio é um doente psíquico. Dizem que o homem não atenta contra a sua própria vida, senão quando ele está em delírio. Essa escola biológica vai afirmar que o suicídio sempre é patológico, doentio. Essa escola defende que quem deserda da vida não tem uma perfeita saúde mental. Essas pessoas estão desorientadas psiquicamente. E nessa escola estão aqueles que se enquadram em graves casos de depressão profunda. Mas existem outros que também vão defender outra escola. Além da escola biológica, existe a escola sociológica. Porque na escola biológica é difícil você tentar justificar o suicídio de homens brilhantes, com mentes brilhantes na história, como foi o caso de Getúlio Vargas, como foi o caso de Santos Dumont. É difícil você justificar o suicídio desses homens dizendo que eram homens que estavam sofrendo delírio mental. A escola sociológica, por sua vez, é uma corrente liderada por Emile Durkheim.
Ele entende que o suicídio é um fenômeno puramente social. Defende que o suicídio acontece pela falta da integração social dos grupos, em todos os grupos, desde o familiar, político, religioso. E para essa escola, o suicida é como um barco que navega sozinho no mar da vida. E essa escola, ela vai classificar os suicidas em pelo menos 3 grupos. Existe o suicida chamado suicida egoísta. É aquele que sofreu uma desintegração dos laços sociais. Ele vive solitário. Ele se orienta sobre a conduta dos seus critérios particulares. Ele vive uma solidão existencial. Ele perdeu o significado da própria vida. Esse é o suicida egoísta. Aquele que passou a ver a vida apenas sob o seu olhar. Ele vive uma profunda solidão existencial. Ele diz ainda que existe o suicida altruísta. É aquele que busca os resultados, os interesses da sociedade. Ele vive sob a coerção da sociedade. Quando a pessoa vê na sua morte um bem maior para as pessoas, como é o caso de muitos idosos, eles se veem como um fardo para as outras pessoas. E aqui nós devemos apontar e tomar um cuidado muito grande. Muitas pessoas que estão enfrentando o drama, a enfermidade chamada depressão, na maior parte das vezes, eles se entregam ao suicídio, porque eles olham ao seu redor e eles percebem o quanto ele está fazendo os seus parentes sofrerem. É por isso que exige-se muita sabedoria, dependência de Deus, graça, para tratar desse tema tão delicado na família, com amor, com carinho, com cuidado. Tudo que alguém que está passando por um momento de depressão precisa é de atenção, é de cuidado, é de bons ouvidos, porque muitos podem se enquadrar nesse grupo de suicidas chamado altruístas. Eles se veem um peso, um fardo para as pessoas que estão ao seu redor, por isso eles pensam tirar a própria vida. Mas ainda, essa escola sociológica diz que existe o suicida anômico, aqueles que são motivados por desarranjos momentâneos, abruptos, como perdas financeiras, tragédias pessoais, situações desesperadoras. E dentro desses grupos anômicos, existem aqueles que enfrentam também a depressão, ou aqueles que fizeram uma escolha errada, se precipitaram, aqueles que tropeçaram, quem sabe em palavras magoaram alguém, em alguma atitude feriram alguém. Essas pessoas não veem mais saída para a sua vida. Alguém que enfrentou um drama na vida pessoal, quem sabe uma perda muito grande financeira. Essas pessoas, diante desses desarranjos momentâneos, eles pensam logo em dar cabo da própria vida. E dentro desse grupo, existem os que estão enfrentando a depressão. Nós precisamos entender que a depressão é um caso de saúde mental. A depressão é uma doença severa, que tem atingido muitos lares, muitas famílias, principalmente nesse tempo presente. Pessoas precisam encarar a depressão como algo seríssimo, como algo que pode desembocar em uma tragédia. E muitas pessoas que estão enfrentando a depressão, que hoje é o 4º maior problema de saúde no Oriente, essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam ser abraçadas, acolhidas, bem cuidadas, compreendidas. Existem muitos lares que estão enfrentando esse drama, muitos pais que estão enfrentando essa situação com filhos, cônjuges com seus cônjuges, o esposo enfrentando com a esposa enfrentando com o esposo. E nós precisamos ser sensíveis a isso. André Solomon, que escreveu sobre a depressão, dizendo ser o demônio do meio-dia, ele diz que a depressão é como uma planta parasita que suga, oprime, sufoca. Essa é uma doença cruel e que precisa ser tratada, segundo ele, com fé, com terapia e com remédio.
Essa doença, ela faz a pessoa perder o prazer na maior parte das atividades. Ela faz a pessoa ter um humor deprimido. E sempre uma pessoa que está enfrentando uma depressão, ela vai ter pelo menos esses sintomas: a falta de esperança, a falta de valor, culpa, desamparo. Vai sentir falta de apetite muitas vezes, a falta de sono, fadiga, retardo ou algum tipo de agitação. Essa pessoa vai ter dificuldades na atenção, vai ter dificuldades no raciocínio. Essa pessoa sempre será acometida por pensamentos de morte e até a tentativa do próprio suicídio. A depressão, ela tira o sono, ela esmaga a força. Por isso, jamais nós podemos subestimar a depressão. A Bíblia não esconde que homens, grandes homens de Deus, passaram pelo angustioso vale da depressão, da tristeza profunda. Esses homens que diante das dificuldades, das pressões da vida, eles revelaram o limite da sua humanidade. Foram homens que chegaram a desejar a própria morte. E pasmem vocês, mas homens como Moisés, homens como Elias, homens como o profeta Jonas, chegaram a desejar a própria morte. Mas graças a Deus que esses homens, ao invés de se atentarem contra a própria vida, eles preferiram se entregar a Deus, em confiar em Deus e saber que era apenas uma noite escura e que Deus os ajudaria a superar aquele momento de tristeza. Deus enviaria alegria como Ele enviou. Eu quero conversar com você. Talvez você que esteja enfrentando uma desilusão em seus relacionamentos, talvez você que está enfrentando um momento de perda financeira, talvez você jovem que está enfrentando a dependência química, ou quem sabe o alcoolismo, você quem sabe que não está suportando a pressão da vida moderna, você que está aí enfrentando doenças físicas, psíquicas, ou quem sabe você, mesmo sem ter luz sobre esse assunto, está enfrentando opressões demoníacas, sugestões malignas para tirar a própria vida. Não é hora de parar. Você não precisa fazer isso com você mesmo. Você poderá trazer um sofrimento muito maior para você, para sua família, para aqueles que te amam. E o pior de tudo é ter que encarar o tribunal de Deus por ter atentado contra a própria imagem e semelhança de Deus. Eu queria trazer aqui esses conselhos, dizendo para você que você jamais deve atentar contra a sua própria vida. Sabe por quê? Porque Deus jamais aprovaria tal atitude inconsequente, irresponsável, que ninguém tem o direito de fazer. Paulo, quando viu aquele homem, aquele carcereiro, intentar contra a própria vida, lançando mão da sua espada para lançar sobre ele, para tirar a sua própria vida e suicidar-se, Paulo logo exclamou: não te faças tal mal, não, nós todos estamos aqui. Paulo logo viu o suicídio como algo mal, como algo que jamais deve ser pensado, porque o próprio Paulo, em Romanos, no capítulo 14, no versículo de número 7 ao versículo 9, ele vai dizer assim: olha, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Você não é senhor de si mesmo. Há um Deus que é vivo, Ele que é criador, Ele que é sustentador, Ele é Senhor tanto de vivos e de mortos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você não pode fazer isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19
e 20, Paulo vai dizer também: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos santuário de Deus. Ao invés de dar cabo da própria vida, nós precisamos glorificar a Deus. Ao invés de golpear o próprio corpo, a nós mesmos que somos a imagem e semelhança de Deus, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo vai afirmar: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Todas as coisas pertencem ao Senhor. No século 4 e 5, um grande teólogo, Agostinho de Hipona, ele teve uma posição dura a respeito do suicídio. Ele negou de maneira veemente a legitimidade do suicídio, seja quais forem as suas circunstâncias, dizendo que o suicídio exclui a possibilidade de arrependimento. Ele diz que o suicídio é a violação do mandamento de Deus: não matarás. Outro grande teólogo, Tomás de Aquino, afirmou que o suicídio é errado, pois é antinatural, é uma ofensa contra a família, contra a comunidade, uma usurpação do poder e o direito que só pertence a Deus. Todas as vezes que nós vemos suicídio sendo relatado na Bíblia, ele foi praticado por homens que rejeitaram a Deus e se entregaram à incredulidade, aos seus próprios desejos, às suas próprias ambições. Você pode recorrer na história bíblica de homens como Saul, Aitofel, Zinri, Judas Iscariotes. Foram homens que, ao invés de se entregarem à vontade de Deus, eles preferiram se entregar às suas ambições, aos seus próprios desejos egoístas. E quando eles viram as suas expectativas frustradas, eles atentaram contra a própria vida, desobedecendo assim ao Senhor e à sua vontade. Por que o suicídio é um ato contrário à vontade de Deus? Porque o suicídio é um gesto de incredulidade. O suicídio é um naufrágio da esperança. Jamais de maneira consciente tome o suicídio como uma opção para a saída dos seus problemas, porque fazendo isso, você estará sinalizando e expressando o naufrágio da fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É um ato de incredulidade. Todo suicida que toma essa atitude de maneira consciente, ele está declarando que ele não crê mais que Deus pode intervir em seu favor e socorrê-lo em tempo oportuno. Nós sempre explanamos, sempre nós proclamamos crer no Salmo de número 46, versículo 1 e 2, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, nós cremos que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele é socorro bem presente, Ele é o teu Deus, Ele pode te socorrer em tempo oportuno. O salmista no Salmo de número 146, no versículo 7 ao versículo 9, ele vai proclamar essa verdade: o Senhor é aquele que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Esse é o nosso Deus,
Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que solta os encarcerados, Ele é aquele que levanta os abatidos, Ele é aquele que sustém o órfão e a viúva, Ele é aquele que cuida de nós. Seja qual for o seu problema, qual for a sua situação, Jesus pode intervir na sua história. Jamais opte pelo suicídio, porque esse é um gesto de incredulidade e desagrada a Deus. É um pecado contra Deus. Jamais tenha o suicídio como uma das suas opções, porque fazendo isso você atentará contra o propósito de Deus. Por que que o homem foi criado? Para desfrutar Deus e da sua plena comunhão e cumprir os seus propósitos. Creia que você não está nessa vida por acaso. Deus tem um propósito a realizar em você e através de você. Creia que você não existe em vão. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, já estava escrito nos livros de Deus. Todos os seus dias Ele tem propósito para cumprir na sua existência. Creia nisso em nome de Jesus. Jó, no capítulo 42, no versículo 2, ele vai dizer: eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Acalma o teu coração. Você está enxergando a vida talvez com óculos escuros. Talvez as suas vistas estejam embaçadas. Talvez uma cachoeira de lágrimas tenha impedido você de enxergar perfeitamente a existência sob a ótica divina. Acalma o teu coração. Há esperança para a sua vida. Jamais opte pelo suicídio, porque o suicídio, além de violar a vontade de Deus, além de ser um gesto de incredulidade, é um gesto enganador, porque é uma visão equivocada da vida, e é uma visão equivocada também da morte e da eternidade. Existem muitas pessoas que pensam que, dando cabo da própria vida, elas vão se livrar de uma vez por todas dos seus problemas. Não, a vida não se encerra apenas com a morte física terrena. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não sofrerão o dano da segunda morte. E é isso que nós pregamos pelo Evangelho de Jesus, que Cristo veio dar vida e vida eterna para todo aquele que crê e confessar Ele como Senhor e Salvador. Haverá um julgamento, haverá um juízo final. Além de uma pessoa que tira a própria vida, causar danos e fazer a família sofrer de maneira terrível, ela ainda terá que encarar o duro juízo de Deus. Não deixe o inimigo te enganar. A morte não é o ponto final do drama da sua vida. A morte jamais poderá pôr fim ao seu sofrimento. Pelo contrário, ela pode levar você a um poço fundo, a um naufrágio sem resgate, a uma condenação sem livramento. Olha o que Jesus alertou em Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. E digo-vos, não temais aqueles que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Quem atenta contra a própria vida está tendo uma visão errada sobre a própria vida, a morte e a eternidade. Eu encerro essa palavra dizendo a você: não desista de você, não desista da vida. Há um Deus do céu que está pronto a atender o seu clamor, está pronto para intervir em seu favor. Você deve buscar ajuda. Você encontrará pessoas sérias, sinceras, amorosas, com quem você possa desabafar, com quem você possa contar os seus dilemas, os seus dramas, as suas dúvidas, os seus medos. O que é que está atormentando você? Jamais dê ouvidos ao diabo. Ele irá sugerir para que você tire a sua própria vida. Acabe logo com esse sofrimento, mas eu engano, você pode estar trazendo sobre si um sofrimento muito maior. Que você possa olhar para a vida hoje
segundo o prisma correto, que você possa olhar a vida hoje pelo olhar de Deus, segundo o propósito de Deus. Busque a Deus incessantemente, nele há esperança, nele há perdão, nele há libertação, nele há alegria, salvação, recomeço, vida abundante, vida eterna. O salmista, no Salmo de número 42, no versículo de número 11, Salmo 42, o versículo de número 11, ele vai dizer: porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Espera, a noite escura vai passar, o dia vai voltar a brilhar, você voltará a sorrir, as coisas vão ser colocadas no lugar. Deus está pronto para te ajudar. Se você crer, se você confiar, diga à sua alma: porque está batido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, porque ainda eu louvarei. Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Ele é Deus de toda esperança, de toda alegria, de toda vida e vida eterna. Nessa noite eu falo com você o que Paulo disse àquele carcereiro: não te faça tal mal. Tudo o que você precisa é de ouvir essa palavra e, através do Evangelho, crer que Deus tem solução para a sua vida. Há esperança para você. Os seus maiores problemas podem estar nas suas fantasias, nos seus pensamentos fictícios, na ficção da sua mente, não na realidade da sua vida. O seu maior problema pode estar em seus pensamentos pessimistas. Olha o que aconteceu com esse carcereiro de Atos 16. Ele julgou precipitadamente que os presos haviam fugido, mas todos estavam lá. Ele erroneamente logo decidiu dar cabo da própria vida, pensando: eu enfrentarei a punição, o escárnio, o vexame por ter deixado os presos fugir. Ele julgou errado. Olha aqui para mim, talvez o diabo tenha dito para você: dá cabo da sua vida, porque você não vai suportar encarar esse problema. Dá cabo da sua vida, porque você está fazendo alguém sofrer. Dá cabo da sua vida, porque você não suportará a vergonha, o vexame. Ele está te enganando. O seu coração é enganoso. Ele está levando você a tomar uma decisão precipitada. Não faça tal coisa. Deus te ajudará. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ele te reerguerá. Você enfrentará essa situação. Deus está pronto a tudo restaurar. Ele quer tirar as suas vestes sujas, quem sabe do pecado, e te dar vestes limpas, santas, banhadas no sangue de Cristo. Deus quer restaurar a sua comunhão perdida. Deus quer novamente levantar o seu ministério. Deus quer tudo mudar. Há esperança para você. Não te faça mal nenhum. Todos estamos aqui. Talvez por mágoas e decepção você não quer mais confiar em ninguém, mas não é assim. Deus está providenciando pessoas para te ajudar. Nos versículos seguintes, ele pediu luz, saltou para dentro da prisão e todo trêmulo prostrou ante Paulo e Silas. Tudo o que você precisa é de luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Deus está dando luz aos seus olhos essa noite. Deus está dando luz à sua consciência essa noite. Não, o dia ele não é escuro, é apenas uma noite. O sol vai raiar. E Paulo, orientando aquele homem, no versículo de número 30, aquele homem perguntou a Paulo: o que é necessário para que eu possa ser salvo?
Toda pergunta que você precisa fazer é essa: o que é necessário fazer? O que eu preciso fazer? E é tão simples. É tão simples, tudo já foi pago, tudo já foi feito. Paulo vai responder para ele no versículo 31: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Tudo o que você precisa fazer hoje é crer no Senhor Jesus. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode ajudar você a reconstruir a sua vida, a reescrever a sua história. Ele pode fazer com que essa tempestade cesse. Ele pode fazer o sol raiar sobre a sua vida nessa noite. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E você terá a oportunidade de levar essa mensagem aos seus, como Paulo fez. Ele pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa naquela mesma noite. Versículo de número 33, ou naquele dia, melhor dizendo: tomando consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E eu encerro dizendo o versículo 34: e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Esse carcereiro ia tirar a própria vida, tendo uma visão errada da vida, do que era a morte, do que era a vida eterna, a eternidade. Esse carcereiro ia trazer um drama maior para a sua família, para os seus, tirando a sua própria vida. Mas naquele dia, por haver crido em Deus, por abrir a porta da sua casa para a pregação do Evangelho, como você está fazendo essa noite, ele se alegrou com toda a sua casa, porque ele foi alcançado por Deus. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra: há jeito para a sua vida, há jeito para a sua história. A vida não acabou. Enxugue as suas lágrimas. Permita que Deus transforme você, salve você. Permita que Deus te ajude a reconstruir a vida. A saída tem jeito. A você que talvez perdeu um ente querido nessa situação, Deus pode te consolar. Deus pode curar as suas feridas, trazer remédio e consolo para a sua dor. Em Deus você pode viver com esperança e reconstruir a vida. Eu digo para você hoje, quem sabe passou pela sua cabeça algum sentimento parecido com o desse carcereiro: não te faças tal mal. Deus tem vida e vida abundante para você, se você abrir o seu coração e dizer: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo Ele no meu coração, na minha casa, na minha vida, e tudo irá mudar a partir dessa decisão. Você cristão que está ouvindo essa palavra, talvez, quem sabe, em um momento encurralado pelas dores e as dificuldades da vida, você, assim como Moisés, como Elias, como Jonas, já pensou em pedir a Deus a morte. Eu não te julgo, essa é a sua fragilidade, essa é a sua humanidade. E pelo fato de você estar ouvindo essa palavra, é porque o Deus te livrou, assim como livrou os seus servos. E você pode viver com a esperança, porque Deus é aquele que cuida de você. Naum capítulo 1 versículo 7 diz que o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele confiam. Confie no Senhor, entregue o teu caminho a Ele, Ele cuida de você. Viva com a esperança, em nome de Jesus. Receba essa palavra e que ela ache terra fértil em seu coração, para a glória de Deus.